Oi, meu nome é Paula e eu vim falar sobre a vitamina K. Eu fiz os slides, coloquei alguns tópicos e conforme for passando eu vou falando um pouco sobre. Então, primeiramente, o que é a vitamina K? Como que ela surgiu? Então, a vitamina K ela é um nutriente essencial que desempenha um papel crucial na coagulação do sangue e na saúde óssea. Ela é uma vitamina lipossolúvel. O que significa? Que ela é absorvida e armazenada junto com os lipídios no nosso corpo. E quando que ela foi descoberta? Como que ela surgiu? Ela surgiu lá em 1929 por Henrik Dam, como um fator anti-hemorrágico. Então, ele, ao realizar seu trabalho sobre o metabolismo dos esteróis, que frangos alimentados com dietas sem gorduras sofriam de hematomas subcutâneos e anemia. Após estudos mais aprofundados, ele determinou que, que essa vitamina era lipossolúvel e era encontrada em vários tecidos vegetais e extratos de fígado. A função e o metabolismo. Então, a gente vai falar da gama, que é a GLA, o que é e como é que surgiu. Então, lá entre os anos de 1960 e 1970, pesquisadores descobriram que certos fatores de coagulação, a protombina e os fatores 7, 9 e 10 possuem um aminoácido específico chamado de ácido gama-carboxiglutânico, que é a GLA, mais conhecido como GLA. Esse aminoácido só é formado quando a vitamina K age como um cofator em uma reação de carboxilação, que modifica o ácido glutânico presente nessas proteínas. É, a carboxilação é essencial para que as proteínas se liguem ao cálcio, permitindo a sua adesão a membranas celulares, como a das plaquetas, o que é indispensável para a coagulação sanguínea normal. Além dessas, as proteínas S e C também dependem da vitamina K. Elas atuam inibindo a coagulação e regulando o processo. É, nos anos de 1990, foram descobertos que a enzima carboxilase hepática, responsável por essa ativação das proteínas dependentes da vitamina K. E além da coagulação, a vitamina K também é fundamental para a homeostase de cálcio em diversos tecidos, como o nosso rim, nossa placenta, o pulmão, o pâncreas, a vesícula e os ossos. Nessas proteínas lá, além da coagulação, elas também estão relacionadas com a osteocalcina, que é produzida por osteoblastos, participa da formação da matriz óssea e é um marcador da atividade dos ossos. E também proteína da placa, presente em placas ateroscleróticas, é, parece ajudar a evitar a mineralização das artérias e o endurecimento arterial. Agora, como que a vitamina K é absorvida, né? Ela é absorvida no nosso intestino delgado, incorporada aos quilomicrons e transportada pelas vias linfáticas. O que requer muito dela é a bile e o suco pancreático para o seu máximo de aproveitamento. A eficiência na absorção foi mensurada entre 40% e 80%, dependendo do veículo no qual a vitamina é administrada, e na circulação enterohepática. Quando a filoquinona, que é a vitamina K1, é administrada em seres humanos oralmente em doses variando do nível fisiológico ao farmacológico, a vitamina aparece no plasma dentro de 20 minutos, com um pico de 2 horas. Observam-se que as lipoproteínas ricas em trigliceróis, desculpa, são as principais carreadoras de filoquinona, transportando 83% da filoquinona plasmática, sendo as lipoproteínas de baixa e alta densidade, a LDL e HDL, carreadoras menos importantes, entre 7,1% e 6,6%.
respectivamente. Ao alcançar o fígado, a filoquinona é reduzida hidronaftoquinona, a KH2, que é o cofator ativo para carbolizase. O fígado tem um papel exclusivo na transformação metabólica, que leva à excreção da vitamina K do organismo, sendo a fração da vitamina excretada não é dependente em dose administrada, por ser o local de síntese de proteínas da coagulação dependentes da vitamina K. O fígado sempre é considerado o maior órgão de estoque das vitaminas. Entretanto, o osso cortical contém tanta vitamina K quanto o fígado, podendo funcionar como um fornecedor de filoquinona. Também vale a gente notar que é, espectro da vitamina K circulantes no plasma não reflete os estoques hepáticos. Então, depois da absorção, eu vou falar um pouco sobre os tipos de vitamina K. Só vou passar o slide aqui. É. Então, tem esses tipos, a vitamina K1, a K2, a MK4 e MK7, e a vitamina K3. O primeiro tipo de vitamina é a vitamina K1, também conhecida como filoquinona. Então, ela é sintetizada pelos vegetais e está presente em alimentos como o óleo de soja, hortaliças de folhas verdes escuras, couve, espinafre. E essa vitamina é armazenada preferencialmente no nosso fígado. A sua distribuição nas plantas não é uniforme. Então, as folhas externas apresentam maiores concentrações do que as folhas internas. Da mesma forma que a casca das frutas também costuma ter mais vitamina K1 do que a polpa. E diversos fatores influenciam para isso, incluindo a estação do ano, o clima, o local geográfico e a fertilização do solo. Aí a gente tem a vitamina K2, que é mais conhecida também como menaquinona. Ela é sintetizada por bactérias presentes no trato gastrointestinal humano e também pode ser obtida por meio da nossa alimentação. A sua principal fonte alimentar são os alimentos fermentados, resultado da ação das bactérias e armazenada majoritariamente no nosso tecido adiposo periférico. A sua principal função é ativar as proteínas dependentes da vitamina K, que auxiliam no direcionamento do cálcio para os locais corretos do corpo. Entre essas proteínas, destaca-se a osteocalcina, responsável por captar o cálcio da corrente sanguínea e direcioná-la aos ossos. Por isso, a K2 está diretamente relacionada ao metabolismo do cálcio. E também, a vitamina K2 ela desempenha um papel essencial na saúde cardiovascular, óssea e no envelhecimento saudável. Ela ativa as proteínas que impedem a calcificação das artérias, com que faz a prevenir doenças cardíacas e manter a flexibilidade arterial. No fortalecimento dos ossos, ao ativar a osteocalcina, contribui para a fixação do cálcio no tecido ósseo, sendo especificamente benéfica para idosos e mulheres grávidas na menopausa, que ajuda a prevenir a osteoporose. E a vitamina K2 tem as suas principais fontes alimentares, que diferente da K1, que é por plantas, folhas escuras, a K2 inclui carnes, especialmente a carne de fígado, frango, peixes gordurosos, ovos, queijos fermentados, como a gouda e o brie, e também soja fermentado. Quando a ingestão alimentar não é suficiente, a suplementação pode ser uma alternativa eficaz para garantir os benefícios dessa vitamina. Desses suplementos, a gente tem os dois subtipos da vitamina K2, que é a vitamina K2-MK4 e a MK7. A MK4 tem uma ação rápida e curta duração no nosso organismo, então ela exige doses mais frequentes ao longo do dia. E ela é indicada para quem busca efeitos imediatos, como a manutenção da saúde cardiovascular e a prevenção do acúmulo de cálcio nas artérias. A sua origem está em pequenas quantidades nos alimentos de origem animal, como a carne, o fígado e os ovos. Pode também ser produzido no nosso organismo a partir da vitamina K1. Atua principalmente nos ossos e no sistema reprodutivo, com efeito rápido na coagulação sanguínea. E ela é usada em alguns suplementos, especialmente para a saúde óssea.
mas exige dosagens mais altas ou uso frequente. E aí já a MK7, ela possui um efeito meia-vida mais longa, permanecendo ativo por até 72 horas, o que permite uma suplementação mais prática e espaçada. É ideal para benefícios prolongados, como o fortalecimento ósseo e a prevenção da calcificação arterial. Ela tem uma origem na fermentação bacteriana de alimentos, sendo abundante no nato. Atua de forma prolongada na ativação de proteínas que regulam o metabolismo do cálcio e a saúde óssea, como a osteocalcina, que eu havia citado, e cardiovascular, que é a proteína MGP. E ela é preferida em muitos suplementos pela sua maior biodisponibilidade e sua ação prolongada, né, que dura mais que a MK4. E por fim, a gente tem a vitamina K3, que é mais conhecida também como menadiona. Ela é um subtipo da vitamina K e permanece a classe dos compostos orgânicos chamados de naftaquinonas. Essa vitamina também é lipossolúvel e é quantificada em microgramas, que diferente das demais, da K1, da K2, a K3 não pode ser sintetizada por bactérias, pois ela trata-se de uma vitamina sintética. Então, não existe nenhuma fonte natural dela. E ela só é produzida em laboratório. E essa vitamina, ela não é usada como um suplemento nutricional, porque quando usada em doses muito altas, ela pode causar algumas reações graves, como anemia e danos cerebrais. Então, ela só é usada para combater algumas determinadas doenças e pesquisas, sabe? Alguns tipos de tratamento. Não é usada como uma vitamina no nosso dia a dia. E também ela pode ser convertida em K2 no nosso fígado. Muitos animais também conseguem converter a vitamina K2 em formas ativas na vitamina K, embora não seja legalmente vendida na forma de suplemento para humanos. Ela é usada em rações para aves, suínos e alimentos comerciais para cães e gatos. E agora passando para um pouco para a estrutura química dela, aqui a gente tem a imagem. E daí a vitamina K, ela existe na natureza em duas formas, a filocanina ou a vitamina K, que daí tá ali 2-metil, 3-fetil, 1,4 de naftoquinona, que ela é sintetizada pelas plantas e representa a principal fonte alimentar da vitamina K nos países ocidentais. E daí ali embaixo a gente tem as menaquinonas, ou vitamina K, que é 3 multiplicando em 1,4 de naftaquinona. Porque diferente da filoquinona, elas são sintetizadas por bactérias e fazem parte de uma família de compostos com cadeias laterais isoprenílicas, insaturadas na posição 3, de comprimento variável. As formas predominantes da série da menaquinona contêm de 6 a 10 unidades isoprenoides, nas formas com até 13 unidades foram identificadas. E um deles é a menaquinona MK4, que eu havia citado, também conhecida como menatotrenona, e não é um produto comum na sua síntese. E agora, saindo da estrutura, a gente vai falar um pouco sobre a deficiência da vitamina K. Como que ocorre a deficiência, sintomas e tal. Embora essa deficiência de vitamina K seja rara em adultos saudáveis, né? Por ela ser alimento, para a gente se alimentar por ela, né? Ela pode incorrer em situações específicas, porque a vitamina está amplamente presente na alimentação e é reciclada pelo próprio organismo. Que também ocorre a reciclagem endógena e é produzida pela nossa flora intestinal, que são os fatores que normalmente previnem a carência da vitamina K. É, e essa deficiência se manifesta de duas formas principais. A deficiência subclínica, que é caracterizada por uma ingestão insuficiente de vitamina K, o que impede a carbolização completa das proteínas dependentes dessa vitamina. As proteínas ósseas, principalmente. Muitas vezes elas não apresentam sintomas evidentes, mas podem comprometer funções importantes no organismo. E a outra
deficiência é a deficiência manifesta, que é a hemorrágica, que acontece quando há um comprometimento dos fatores da coagulação, que resulta em um aumento do tempo de protombina, TP, e maior risco de sangramento. Além disso, afeta a saúde óssea, pois compromete a ação da osteocalcina, que é a proteína essencial para a mineralização dos ossos. Estudos mostram que os níveis baixos dessa vitamina estão associados a um aumento no risco de fraturas, especialmente em idosos e mulheres pós-menopausa. E também a deficiência pode causar um fluxo menstrual excessivo nas mulheres, como fraqueza, fadiga, TPM intensa, cólicas fortes e alterações emocionais. E também pode provocar dores nos ossos e nas articulações, principalmente para aqueles que vão sempre para academia e que treinam pesado. E além disso, sangramentos no nariz, nas gengivas, mesmo que obtenha uma boa saúde higiênica. E também algumas outras deficiências é a ingestão inadequada e o uso de medicamentos, como a varfarina, que ele é um anticoagulante que inibe a ação da vitamina K, então ela em excesso pode causar esse problema. E daí cefalosporinas, que são os antibióticos que interferem na produção intestinal da vitamina K. Também as interações com outras vitaminas, como a vitamina A, que reduz a absorção intestinal, e a vitamina E, que em doses elevadas intensifica os efeitos da varfarina, que é o anticoagulante que inibe a ação da vitamina K. E agora a gente vai falar um pouco sobre o excesso de vitamina K, suplementos, os sintomas, as idades que essa deficiência afeta mais, afeta menos, e os efeitos adversos. Então, a idade mais afetada são os indivíduos acima de 60 anos, especialmente as mulheres, que apresentam concentrações maiores que os abaixo dos 40. Isso porque pode se dever ao fato de que as pessoas da terceira idade consomem mais filoquinona do que os mais jovens. E foi relatado que os ossos podem agir como repositores de filoquinona e menoquinona em pessoas idosas. E essa deficiência da vitamina K pode ser detectada por sintomas como hemorragias, hemicnoses, melena, osteoporose, hematemese. Também pode ocorrer o excesso da vitamina, que é raro quando obtida por meio da alimentação. Só que ela pode ocorrer com o uso excessivo de suplementos, especialmente na forma sintética K3, que é a fabricada em laboratórios, então por ela ser sintética, ocorre o risco de ocorrer o excesso. Então é difícil você se alimentar em excesso dessas vitaminas, mas pode ocorrer também pela K3, que é a forma sintética. O que pode surgir os efeitos como a trombose, lesões no fígado, leucemia, reações alérgicas na pele, a anemia hemolítica, especialmente nos recém-nascidos. Por isso que o uso desse suplemento é indicado apenas com a indicação médica, porque o excesso também faz mal para o nosso corpo. Então, seria isso. Muito obrigada. Até.